Como fabricar um diodo MOS? Olá, eu sou Marcos Nori Watanabe, mestre e doutorando pela Universidade de São Paulo. Atualmente participo do grupo GSide, onde desenvolvo pesquisas focadas na fabricação e na caracterização de dispositivos com estrutura MOS. Primeiramente, o que é um diodo MOS? Um diodo MOS é um dispositivo semicondutor que utiliza a estrutura metal óxido semicondutor e sua característica IV, corrente e tensão, é semelhante à de um diodo. Essa estrutura utiliza camadas dielétricas ultrafinas entre 1 e 2 nanômetros, onde os portadores de carga podem atravessar o óxido por tunelamento. No nosso grupo estudamos dois tipos de materiais de porta, alumínio e magnésio, pois possuem diferentes funções de trabalho. E nosso objetivo é desenvolver um processo simples e de baixo custo para os dispositivos. Nós utilizamos lâminas do tipo P de silício 100 com resistividade entre 1 e 10 ohms centímetro. Iniciamos o processo com uma limpeza química RCA modificada, que consiste em dois principais banhos e um dip no final do processo. O primeiro banho consiste em uma solução de hidróxido de amônia na temperatura de 90 graus durante 15 minutos. O segundo banho consiste em uma solução de ácido clorídrico na temperatura de 90 graus durante 15 minutos. E finalmente um dip HF, ácido fluorídrico, na temperatura ambiente durante 100 segundos. E entre os banhos realizamos um enxágue em água DI durante 5 minutos, com exceção o último banho, que foi de 3 minutos. Para o crescimento do óxido, processo RTP, processamento térmico rápido, consiste em utilizar um forno térmico modificado, que consiste em inserir a lâmina no centro do forno a 850 graus por 20 segundos em gás ultrapuro de 5 de nitrogênio e 1 de oxigênio. Podemos verificar na imagem o processo de inserção do forno. O próximo processo é a deposição de alumínio por PVD, por evaporação térmica. E nesse processo, dependendo do filamento, do material a ser depositado, podemos utilizar diferentes tipos de filamento. No vídeo podemos verificar a deposição de alumínio por filamento com espiral o magnésio. Podemos verificar na imagem que os filamentos ficam incandescentes com o aumento da temperatura. Este aumento da temperatura permite a evaporação total, no caso do alumínio, e para o magnésio ocorre a deposição ao longo do tempo. Após a deposição do metal de porta, é realizada o processo de litografia. Nesse processo é depositado o fotoresiste, que passa por um spinner a 3.500 RPM e através de uma máscara é realizada uma exposição à luz UV e posteriormente revelado e definido a estrutura de porta. E posteriormente realizamos a corrosão da parte não protegida e remoção do fotoresiste. Podemos verificar a estrutura da porta na imagem. O próximo processo é a deposição de SiO utilizando a evaporadora. Podemos verificar o setup. Utilizamos um suporte espiral modificado. Essa geometria permite a concentração de temperatura para a deposição de SiO e, de acordo com a necessidade, podemos configurar para que o SiO deposite acima do metal de porta ou abaixo,
Quando ele é depositado acima do metal de porta, podemos extrair as suas curvas IV e verificar como que as cargas alteram a curva de corrente e tensão. E abaixo do metal de porta, podemos extrair as curvas CV e GV. Nessa figura, podemos verificar as amostras fabricadas com as amostras de diodo MOS, um processo já mencionado, com o SO acima. Então, temos as imagens das amostras vistas, e ao lado verificamos a estrutura com máscara mecânica, e após a fabricação extraímos as curvas IV, GV e CV das amostras. Também realizamos análises físicas como RBS para analisar o material depositado. Ao longo do trabalho verificamos que o diodo MOS ele pode ser utilizado como fotodetector, ou seja, ele sofre uma variação quando é aplicado uma fonte de luz. Podemos verificar também que ele pode ser utilizado como uma célula fotovoltaica. Ele também gera energia através de luz. Foi utilizado também testes para a detecção de raio-x. Ele tem uma resposta quando expomos ele ao raio-x. E em testes preliminares realizamos imersão do capacitor de SO em água. Verificamos que ele varia a carga e após as sinterizações também. Para a detecção de hidrocarbonetos, esperamos que ocorra a variação de cargas com a detecção com a reação de H+ e OH, e com as cargas negativas geradas na camada de SO. Como a estrutura é relativamente simples, podemos inclusive alterar o metal de porta e o óxido acima do metal, sempre nesse quesito. Bom, para finalizarmos, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram até o final. Muito obrigado.